Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez a nossa querida senadora Soraya Tronic. Uma mulher que representa as mulheres do MS e do Brasil, né, Soraya? Porque se você está lá no Senado, você está atendendo a mulherada do Brasil. Do Brasil inteiro, verdade. Eu gostaria que você desse aqui em primeira mão essa maravilhosa notícia que você trouxe para nós, que foi assim uma iniciativa tua, partiu de você essa generosidade, esse olhar para a saúde do nosso estado aqui, em estar participando da campanha Agora é a Vez Deles. Agora é a vez deles. É importante sempre lembrar, né? Ficam falando só de mulher, mas os homens também são seres humanos, né? Precisam ser cuidados, né, senadora? Pois é, e eu destinei da minha emenda individual para o ano que vem R$500 mil para o Hospital do Câncer, o Antônio Moraes. Né? Olha que bênção, olha aí, pessoal. Então, senhor Henrique Prata, o senhor que assiste todos os nossos vídeos e acompanha o conteúdo MS, eu quero dizer para o senhor que a nossa senadora fez o que vamos dizer assim, comum entre as mulheres. Elas não esperam nada, não. O governo está meio enrolado, está em crise, está com isso, está com aquilo. Ela foi lá na emenda dela, na minha individual, e liberou para o hospital, dar o pontapé inicial para que os homens de Mato Grosso do Sul tenham a unidade aqui de Campo Grande, Antônio Moraes dos Santos, liberada para prevenção e tratamento do câncer de próstata. Entre outros, né, que atende, né, deputado? Pois é, senadora. Pois é, eu ainda estou ajudando as unidades móveis, as unidades do interior, e me deram o título de madrinha do Hospital do Câncer de Barretos. Estou ajudando, e esse aí é para o câncer de mama, né? Câncer de mama. E Prevenção, a gente tem que ajudar. De Dourados também. Dourados, que vai ser inaugurado agora dia 4 de novembro. Dia 4, estaremos lá, né? Espero conseguir estar lá. Espero conseguir, é que a minha agenda tá difícil assim, né? Mas olha, eu quero de coração te agradecer por essa iniciativa, por essa generosidade mesmo em estar bonificando aqui o hospital, que vai finalmente ter condição de abrir suas portas. E agora, senadora, vamos entrar lá no vespeiro? Bora cutucar? Que bagunça é essa que tá... Você não ia ver. Vamos ver se até onde que eu vou responder. Até onde que é seguro responder. Liga o ar, Fernanda, que a coisa aqui agora vai esquentar. Senadora, diz pra nós aqui. Como é que você vem vendo toda essa movimentação, não deixa de ser um desgaste, né? Até outro dia eu fiz um comentário dizendo que a gente percebe muitos ataques à pessoa do presidente, mas você vê, veio facada, falaram que ele não deu a facada, só faltou falar que ele mesmo se esfaqueou. Aí veio incêndio na Amazônia, o mundo inteiro resolveu querer vir apagar. Por que agora não vieram aqui para arrancar o óleo da praia? Exatamente. Né? Agora cadê o presidente francês lá, né, que ficou tão incomodado? Ninguém está preocupado. Aí de repente você vê o partido se deixar se desfacelando por conta de futrica, de intrica, que a gente ao certo não sabe o que é de fato que está acontecendo lá nos bastidores, senadora. Conta pra nós. Olha, dentro dessa história toda aí tem muita fake news também, né? Tem, né? E eu, no dia dessa convenção, essa última convenção que o partido chamou, a minha entrevista foi uma coletiva, foi a única que não passou em nenhum lugar. Por quê? Porque eu estava apagando o incêndio. Eu estava explicando o que era verdade e o que não era verdade dos dois lados. Graças a Deus eu estou numa posição bastante confortável, eu não sou da Câmara, então eu não tive que assinar lista nenhuma. Sempre fui bolsonariana de carteirinha, mas a gente tem que ter racionalidade, razão quando vai analisar as questões, principalmente as jurídicas, né? Eu que não estava no meio no olho do furacão, consegui analisar juridicamente todas as questões. E é por isso mesmo que o PSL agora, eu acredito que vai entrar num acordo. Uma das questões que falaram é que essa convenção não foi publicada e os parlamentares não tinham sido informados.
A convenção foi publicada com dias de antecedência, tudo conforme manda a lei. Então, o que é certo, independente do lado que você esteja, você tem que ser justo. Tem que ser justo. Então, o PSL publicou sim. Não foi a portas fechadas. Todos os parlamentares entraram. Também não era para retirar nem Eduardo e nem Flávio das suas estaduais. É mais uma fake, porque o documento que foi votado eu disponibilizei, porque houve autorização do partido. E uma série de coisas que eu ponderei não saiu na mídia, porque as pessoas só querem anunciar ou fake ou coisa que dá, que abala. Para que o brasileiro quer abalar o Brasil? Né? A gente percebe que diante de uma situação grave como essa, as pessoas estão preocupadas e compartilhando horrores. A questão do filho do presidente ter chamado a senadora de Peppa Pig. Quem que é? Não, a deputada a Joyce. Deputada Joyce. Então, por aí você já vê a mentalidade, né? Porque isso é coisa para se preocupar. Isso é um desgaste para a pessoa dele, né? Para a pessoa dela que está sendo atacada também, e não tem essa necessidade. Eu acho que tem que ser, as tratativas têm que ser em cima do que realmente tem interesse, né, senhora? Do que vem de encontro com a necessidade da população. E não o que ele pensa pessoalmente contra ela e vice-versa, não tem que estar expondo, né? Porque torna-se um jogo de baixaria desnecessário. E a mídia colocou lenha nessa fogueira. Fomentou. Porque por mais que nós estivéssemos combatendo as fake news e eles tinham uma notícia errada e a gente colocava a notícia certa, foi virando aquela loucura e as pessoas têm uma tendência a acreditar e se jogar na notícia ruim. Entendeu? E o Brasil está andando. Muita coisa boa acontecendo no governo. Inflação diminuindo, tanta coisa. O ministro Tarcísio está asfaltando o Brasil inteiro, abriu ferrovia agora no Mato Grosso do Sul, estamos abrindo os portos, abertura de toda a malha viária para entrar as low cost no Brasil, tanta coisa boa, diminuição do número de estupros, do número de violência, apreensões que nunca se aprendeu tanto aqui no Brasil, né? Passava mais drogas, mais armas. Então nós estamos combatendo tanta coisa, tem tanta notícia boa, mas ficou em cima só disso. E o que eu tenho feito? Olha, Alcina, todos os partidos brigam, tá? Nós temos Com brigas certeza. dentro do Agora, Congresso de Partido, mas entra em evidência o que está em destaque, né? Exato. Porque afinal de contas ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Mas, senadora, para ficar bem claro aqui, coloca para a população, em resumo, as mentiras, o que não é verdade. Vamos lá. Quando deputados estavam dizendo que iam mudar para outro partido, que o presidente fosse, não é simples assim. Porque o mandato do deputado é do partido, o fundo é do partido. E não seria simples por quê? Porque o partido teve todas as suas contas aprovadas, a conta do presidente Jair Bolsonaro foi aprovada, e entrar em discussão sobre isso não justifica para que o partido perca o mandato ou perca o fundo. O que ia acontecer juridicamente? Infelizmente, os deputados que assinaram uma procuração já para sair dessa forma não contrataram nenhum advogado ou chamaram um advogado para ouvir a opinião, um advogado eleitoral. É fácil eu sair com meu mandato? Não é fácil, tá? Aí teve gente que cantou isso. O senador é o único que é dono do mandato, né? O majoritário. O presidente é dono do mandato dele e o senador também é dono do mandato dele. Os deputados nenhum. Não. Então quem disse que está incondicionalmente contra o presidente teria que acompanhar o presidente sem mandato. Será que iam fazer isso mesmo? Será que na hora H teriam coragem? Então as pessoas não pensam para falar. Não pensam, não respiram, porque tem que procurar uma saída jurídica. Essa saída não é simples assim. Então, primeira coisa, começaram a perceber que há dificuldade sim em levar os parlamentares. Tá. Número 2, durante essa convenção que houve na sexta-feira passada, o presidente Bivar disse o seguinte, para todos que estavam lá, de um lado e de outro: independente do que for acontecer,
todos os parlamentares do PSL que ficarem estão orientados e obrigados a votar junto com o governo, junto com o presidente Bolsonaro. Continuamos apoiando o presidente Jair Bolsonaro obrigatoriamente. E quem não apoiar vai dar infidelidade partidária. Então isso ninguém noticiou, porque isso joga água no fogo. Ninguém noticiou. Outra coisa que ninguém noticiou. Esta convenção, olha, estou contando o bastidor. O partido jamais deixaria de ser base aliada. Jamais. Por quê? O que foi dito dos dois lados, eu graças a Deus estou de bombeiro nessa história, foi que todos, sem exceção, são Bolsonaro. E permanecerão Bolsonaro, independente se Bolsonaro sair de partido. Né? Porque tem que saber também para que partido o Bolsonaro iria. Chegou uma dúvida aí sobre o DEM. Vamos ver quem é melhor. É DEM ou é PSL? Mas o próprio ACM, o Antônio Carlos Magalhães Neto, declarou ontem, deu uma entrevista declarando que está fora de cogitação essa fusão. Pois para você ver que foi fake news. Eu avisei que era mentira, tá? E seja qual for o partido, nós temos que investigar as contas desse partido, quem é esse partido, quem são esses parlamentares. Eu duvido que exista uma bancada mais limpa que a bancada do PSL. A não ser um partido que não tenha uma bancada. O que também dificulta, inclusive, para mim. Se eu precisar sair do PSL, vamos supor que os parlamentares... É muito difícil ir, mas como eu posso acompanhar? Se eu for para uma legenda que não tem nenhum senador, eu perco... Eu sou minoria lá, minoria da minoria, eu não tenho partido, eu não tenho outros parlamentares comigo, e você perde espaço. Eu perderia a presidência da CRA, eu perderia as minhas relatorias e todas as posições que eu tenho por causa do tamanho do PSL. Aí eu vou para um partido que eu não tenho nada, eu não ajudo o presidente Bolsonaro. Eu o atrapalho. Eu não consigo uma cadeira na CPI, como é o caso da CPI da Fake News, que foi invertida. Aquela CPI da Fake News, conseguiram mudar o rumo dela, mas quem propôs foi um deputado do DEM. E foi avalizada pela liderança do PSL. Parece que algo nesse sentido também aconteceu com o programa do Sérgio Moro, né, do ministro. Sim, eles vão mudando, vão fazendo uma estratégia, uma jogada, na verdade uma jogatina interna e mudando o rumo disso. O que eu precisei fazer? Eu precisei conseguir uma cadeira na CPI da Fake News para fazer com que a CPI volte ao escopo que ela foi concebida, para combater fake news, certo? Do presidente Jair Bolsonaro, porque estava demais, até a facada, você diz. Entendeu? Nós queríamos ver isso e proteger o presidente. Se eu estou em um partido que não tem nenhum senador, eu não tenho essa cadeira, não tenho espaço. O partido pequeno não tem espaço dentro do parlamento. Ou seja, você não teria utilidade no mandato dele nenhuma, porque você não ia poder estar ajudando ele. Exato. Então, as pessoas aqui fora não sabem desses detalhes. E quando a gente conta, Alcina, não publicam. Outro detalhe. Esta convenção foi tão somente para aumentar, abranger a participação dos parlamentares dentro da Executiva Nacional, certo? E os nomes colocados, dentre eles o meu e do Trutes, hoje nós fazemos parte da Executiva Nacional, foram colocados nomes que assinaram junto com o presidente Jair Bolsonaro, que em tese dizem que estão brigados com o PSL, mas na hora que viram os seus nomes contemplados na executiva, não reclamaram, mas também não contaram para a população. Por que a executiva fez isso? Para mostrar que está dando democracia e não está centralizando o poder, não está centralizando as decisões. Só que isso também ninguém conta, isso é bastidor. Então, antes das pessoas irem para a rede social, né, no calor, né? No calor, e vocês estão atrapalhando dessa forma, nós até, eu sei o que é ficar no calor de emoção, atrapalhando o nosso próprio governo, porque quem está pondo fogo mesmo é a própria direita. Não tem ninguém da esquerda ali inflamando como a própria direita, que em tese estaria dividida, não está dividida, tá? Eu acho que é um momento, esse caldeirão todo aí vai passar, já está passando, é um momento da gente refletir e nos fortalecer.
Porque isso não existe em outros partidos. Eles Você brigam acha dentro que das quatro paredes e mais nada. a coisa se torna pública porque já pegaram um perfil do presidente e dos filhos do presidente que eles não... Cutucou, leva mesmo e eles não estão nem aí para onde estão, né? Eu tenho percebido até que o presidente ultimamente anda mais ponderado nisso. Porque ele já se tocou que vão cutucar porque sabe Sempre. que ele vai vir no fígado. E a gente vê de uma forma, digamos assim, isso é uma opinião minha, menos inteligente, os filhos acabam complicando a situação do pai em muitas situações. Porque ao invés de tentar ser o bombeiro, acabam fomentando esse tipo de discussão que, como você disse, se são todos da direita, estão todos ali por um objetivo, não pode agora, depois que todo mundo chegou onde tinha que chegar, começar a desmoronar o castelo todo. O que é isso? Agora que tem que pegar ali e ir para cima. Você não acha isso, senador? Foram algumas questões pessoais entre parlamentares que fizeram eclodir tudo isso. Questões pessoais. E aí fica todo mundo de sangue quente, né? E o próprio presidente, eu fico com dó, porque é muita coisa na cabeça de uma pessoa só. Imagina. Se a gente... eu que assumi uma série de coisas, já fico assim, tem que estar muito concentrado e muito... Eu estou muito focada trabalhando e ele fica, lógico, uma série de problemas para resolver. E aí vem um questionamento que não tem nada a ver naquele momento tal, e a pessoa, ele é um ser humano, o Bolsonaro é um ser humano. Como qualquer um outro. Mas né? é um ser humano que está cheio de vontade de fazer o certo, está fazendo, tem uma equipe ministerial que é fabulosa e para mim não teve presidente da República melhor, tudo bem que eu sou suspeito para falar, mas os números estão falando por si. Tá? Os números estão falando por si. Eu espero que os estados e os municípios acompanhem a liberdade econômica, que nós já lançamos, nós fizemos a nossa parte, mas questões como ICMS, questões estaduais, nós não podemos mexer. Isso é uma questão federal, né? É uma questão estadual. Não podemos avançar na esfera estadual e na esfera municipal. Mas tem muita coisa boa acontecendo, e fica tudo isso por trás dessa cortina de fumaça. Perdendo tempo, Muito com bobagem e sendo que tem tanta coisa grande, né? Isso vai passar, daqui a pouco tá todo mundo aí, o Brasil tem que andar, tem que parar, essa febre aí vai passar e a vida vai ter que continuar e a gente vai. E o tempo é o senhor da razão, né? Todos vão mostrar ali que apoiam Bolsonaro incondicionalmente, essa foi a ordem, e tem que ser obrigatório. Eu já falei para o Capitão Contar aqui, que é o líder da bancada aqui, falei, Capitão Contar, tem que orientar todas as votações, né? Nós conversamos, orientar mesmo qual é a orientação do presidente Jair Bolsonaro, qual é a bandeira que tem que ser seguida aqui. Se não votar junto com o presidente Bolsonaro, vai dar infidelidade partidária. Eu sou muito rígida com essas coisas. Eu acho que lá no Senado e lá na Até Câmara... houve alguma dúvida aí, alguns chegaram a comentar, e a senadora permanece no partido, ela assumiu agora o comando, e a gente imaginou que você realmente fosse manter as rédeas, né? Manter as rédeas, e o próprio presidente vai manter as rédeas porque o partido hoje tem o maior fundo, né, eleitoral. Você acha que esses parlamentares vão abrir mão? Eu fui eleita sem fundo nenhum, nem fundo feminino. Mas, e aqueles, eles vão? Vai deixar com quem? Vai deixar para um outro esse dinheiro? Vai doar? É uma doação que vão fazer. E aí tem hora que as pessoas, tem muita hipocrisia aí, da boca para fora é uma coisa, mas no bastidor é outra. Mas a gente tem que preservar o bastidor, é igual a nossa casa, a nossa família. Todos brigam, mas saem lá fora, tá tudo em paz e tem que resolver. A gente pode falar da gente, mas ninguém mais, outros não. Mas eu confio que já está tudo amenizando. O presidente até disse para mim na semana passada, eu não vou mais dar entrevista, eu te juro que não vou mais dar entrevista. Ele é avesso desde o começo com a entrevista, né? Senadora, nessa confusão toda, já agora acalmando, né? Chegando à calmaria, Eduardo vem para o comando do partido, como que fica? Olha, hoje sai uma notícia que sim.
Na verdade, fizeram por meio de uma lista, mas o presidente Bivar já havia pedido pro Valdir, pro delegado Valdir, entregar o posto pro bem geral da nação. Pro bem geral da nação. E essa lista eu nem sei por que aconteceu, porque o presidente Bivar já esteve nesse final de semana lá, em contato com o Planalto e já estão acertando, porque viram, adianta o presidente sair e o Eduardo não conseguir sair, porque o mandato é do presidente, o mandato é do partido, o fundo é do partido. Adianta o presidente sair e os outros não conseguirem acompanhar, eles viram que, calma gente, né, calma, e já estava combinado, já estava combinado. Então eu acredito que com lista ou sem lista, eu acredito que o Eduardo vá para a presidência do partido. Senadora, é sempre muito bom tê-la. A gente tem assuntos de sobra, porque é tanta coisa que acontece nesse Brasília, né, que não dá tempo de resumir. Mas, lógico, a senhora vai estar alimentando a sua coluna aqui, colocando, né, sempre atualizada as informações lá, não só do seu mandato, mas de tudo que você vê acontecer ali. E, de antemão, quero lhe agradecer por essas duas situações. Primeiro, por essa liberação da sua verba pessoal, né, parlamentar, para o Hospital de Barretos. E segundo, por estar aqui, passando toda essa riqueza de informação e esclarecendo, tirando dúvida do sul mato-grossense. Exatamente. Deixo para a senhora as considerações finais aqui com os seguidores do Conteúdo MS. Olha, amanhã nós vamos votar a reforma da Previdência, o segundo turno. Amanhã é um dia dos mais esperados desde o ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu em dar o pontapé na reforma da Previdência. Então amanhã é um dia decisivo na história do Brasil, e após isso nós vamos trabalhar com muito foco na reforma tributária. Temos também a questão do pacote do ministro Sérgio Moro, o anticrime. Temos o pacto federativo, que cada vez tem que avançar mais, dar mais autonomia para os estados e para os municípios. E dizer para você que vou contar tudo, tento contar tudo em poucos minutos, viu, Alcina? Mas é muita coisa, né? Pois é. E aí, ó, eu quero participar no seu quadro, frente a frente, cara a cara, em breve. Eu sou a primeira, tá? Pois é, foi até bom a senhora tocar nesse assunto, porque eu quero dizer aqui, ó, que o convite foi feito para a assessoria do Coronel Davi. Nós também encaminhamos no seu WhatsApp, caso ele não recebesse o convite, mas até o momento não tivemos a devolutiva, senadora. Até por isso que a gente não respondeu para a senhora e nem para a sua assessoria, porque o Coronel Davi, a assessoria dele, ainda não deu o aceite. Eu acredito que não venha a aceitar. Mas caso lamentável, aconteça... né? Lamentável, porque a gente tem que... A melhor questão é colocar as pessoas numa acalhação. E eu não fujo disso, todo mundo sabe. Né? Se vai falar alguma coisa de mim, venha falar. Você até gosta. Eu gosto, porque quem não deve não tem, né? Lógico. E eu convido mais uma vez o Coronel Davi, já mandei convites pelo Dr. Luiz Ovando, né? Embora ele diga que ele está alijado e que ele nunca teve oportunidade. Ele teve oportunidade desde dezembro, dia 14 de dezembro, lá em Brasília, para tratar das questões do partido. Ele não foi, tá? E nunca ele foi, mas o que a imprensa coloca é exatamente o contrário. Então, para dirimir todas essas dúvidas, né, eu gostaria de estar frente a frente com o Coronel Davi, convidar o senhor mais uma vez, tá? Porque aí a população vai entender, né? Entender realmente o que o senhor está falando, porque eu acho que a mídia deve estar fazendo alguma sacanagem com ele, né? Mentindo que ele que realmente, eu acho que ele queira, né? Eu acredito que possa ser uma decisão pessoal dele, mas tá aí, Coronel Davi, acho plausível que o senhor repense esse convite, até porque se lá em Brasília, como disse a senadora, as coisas já estão se acomodando. Quem sabe se elas não se acomodam aqui também, né, senadora? E somamos para que as coisas aconteçam, porque a união faz a força, está todo mundo dentro do mesmo barco, e todo mundo, se todos têm o mesmo objetivo, não tem porquê, né, permanecer nessa distância, que, como diz o Ovando, deputado Ovando, disse que estava tentando uma intermediação, mas pelo visto ele não conseguiu. Então, Coronel Davi, fica aí o convite da nossa senadora, e o nosso também,
do site Conteúdo MS, que está de portas abertas. Obrigada, Alcina, mais uma vez. Eu que te agradeço. Obrigada, Mato Grosso do Sul, obrigada, Conteúdo MS. E eu vou contando aí semanalmente os bastidores do Congresso Nacional, os bastidores do governo, né? Do Executivo, a gente consegue saber.